Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Não sei, né? Às vezes é boa tarde, né? Boa noite. Não sei, depende do horário que você vai estar participando da nossa aula. Sim, participando porque a gente percebe de que você está ouvindo e você está concordando, ou você está discordando, ou você está opinando. Às vezes você pode estar pensando, às vezes até fala, né? Em voz alta aí aquilo que vem à tua mente, ao teu coração, a respeito daquilo que a gente está, na verdade, trazendo aqui como lição da escola bíblica. Que alegria poder estar aqui de novo com vocês. É sempre um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder estar com cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, nesse período em que ainda estamos distantes fisicamente. Mas o nosso coração está junto e a presença de Deus está conosco também, e por isso então podemos sentir essa união, essa unidade nossa. Hoje temos mais uma lição, ainda na carta de Tiago, né? Ainda na carta de Tiago. Hoje vamos iniciar o capítulo de número 2, e hoje, fazendo de uma maneira diferente, eu tenho feito em vídeo, e hoje vamos fazer através do áudio. Mas eu tenho certeza de que, como tem sido todas as outras aulas, Deus continuará conosco a falar aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus nesse momento. Lembrando a você que o livro que nós estamos estudando, mais uma vez, é Tiago, no capítulo de número 2, e quero pedir a você para que, desde já, apanhe a sua Bíblia, seja aí ela impressa, ou seja no celular, não sei, às vezes de alguma outra forma, mas apanhe a sua Bíblia para que a gente possa, conforme formos fazendo a leitura, você possa ir acompanhando, e aí a gente vai conversando, né? Na verdade, a gente vai quase que bater um papo a respeito do que a palavra vai nos falar. Vamos orar. Deus, nós estamos na tua presença mais uma vez e queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, muito obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito. Muito obrigado por cada aluno da classe, ó Deus, que tem, mesmo com esse distanciamento social, não se afastado do Senhor. Tem continuado, ó Deus, na tua presença, tem continuado, ó Deus, a buscar a tua face, tem continuado, ó Deus, a estudar a tua palavra. Cuida de cada um e da sua família, e que, quando pudermos estar juntos novamente, possamos, ó Deus, manter esta comunhão que temos tido nesse momento também. Continua conosco, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Não seja o homem, mas seja o Senhor a falar nesses instantes. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem, queridos, vamos lá. Estamos já na lição de número 7. Nossa, como passa rápido, né? Lição de número 7, capítulo 2 de Tiago, a partir do verso de número 1 até o verso de número 13. Tiago vai, então, nos trazer uma lição muito importante para os nossos corações e para as nossas vidas. O título da nossa lição de hoje é Fé sem parcialidade. Fé sem parcialidade. E aí, pensando um pouquinho nisso, eu fui pesquisar a respeito da questão da parcialidade. E o dicionário nos diz de que parcialidade é a qualidade de quem toma partido ao julgar a favor ou contra, tendo em conta tão somente a sua preferência,
sem importar ou sem se importar com a justiça. Então, a pessoa que é parcial, a pessoa que julga dessa forma, né, sem parcialidade, ela está julgando a seu bel prazer. Mas vamos lá. Vamos ver o que Tiago vai começar a nos falar nesse texto tão maravilhoso. Tiago começa assim. Antes de eu ler, só para te falar que a gente está usando a versão NAA. Ok? Versão NAA. Mas você pode acompanhar a leitura aí na sua Bíblia normalmente, sem problemas, tá ok? E aí hoje eu não vou ler todo o texto de uma vez, vou lendo e aí a gente vai conversando a respeito do que o texto nos fala até o final. E aí no versículo de número 1, Tiago vai dizer o seguinte: Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Tiago, quando está usando esse termo, meus irmãos, ele está mostrando para nós aqui de que ele está falando para crentes. Tiago não está falando para pessoas que não conhecem a palavra. Tiago não está falando para pessoas que não conhecem a respeito do plano de salvação. Tiago está falando a crentes. E se ele está falando a crentes, está falando ao público da sua época, mas está falando para nós também que somos crentes. Então, mais uma vez, a palavra de Deus ela vem reforçar de que ela é viva e ela é para todo o tempo. Ela não foi escrita somente para aquele grupo, mas foi escrita para nós também, né? Apesar de Tiago ter direcionado a sua carta especificamente a um grupo na sua época. Mas vamos lá, então, Tiago está dizendo isso, olha, meus irmãos, se referindo a crentes, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar com as pessoas com parcialidade. Então, Tiago está dizendo para nós aqui o seguinte: se você tem fé em Jesus, o Senhor da glória, e você trata as pessoas com parcialidade, ou seja, tomando partido de acordo com a sua preferência, fazendo acepção de pessoas, se você está fazendo isso, você está em desacordo com aquilo que você está professando, porque Jesus não age dessa maneira, Jesus não trata dessa maneira, Jesus não faz acepção de pessoas. Então, você não pode ter fé em Jesus e tratar as pessoas usando aí, fazendo acepção, querendo fazer algo diferente. E aí, Tiago, na sua sequência, né, nos versículos 2, 3 e 4, ele vai trazer um exemplo a respeito do que ele está falando. Ele vai citar um exemplo nos versículos 2, 3 e 4. E ele começa assim: Porque se entrar na sinagoga de vocês, ou em outras versões, num local de ajuntamento ou num local de reunião, se entrar neste lugar algum homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupas luxuosas, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica em pé ou sente ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Que
palavra tremenda essa de Tiago, né? Ele cita um exemplo dizendo de que se entrar uma pessoa bem vestida, demonstrando ter posses, ter condição de ter algo de valor material, essa pessoa ela não pode ser tratada de maneira especial em detrimento daquele outro que entrar se vestindo de maneira mais humilde. Ou seja, Tiago está dizendo de que nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? A fala de Tiago parece aqui para nós até com uma certa doçura, né? Tiago está dizendo, porque, sabe, querido, se entrar aí no lugar onde vocês estão, né? Ele está falando de uma maneira muito carinhosa, porque ele está tratando com irmãos, ele está trazendo um ensinamento em que, se aplicado de maneira correta à vida de cada um, esse ensinamento vai trazer benefícios visíveis às pessoas, né? E no verso 4, lá no início do verso 4, Tiago vai dizer para nós o seguinte: será que, e aí em outras versões vão dizer até porventura, vocês não estarão fazendo distinção e julgando as pessoas com critérios errados? Tiago agora está colocando para os seus leitores ou para os seus ouvintes algo que ele vai trazer a respeito de: pensem um pouco, comecem a raciocinar. Qual critério que você está usando? Por que você está dando lugar especial à pessoa que tem mais posse e um lugar menos privilegiado à pessoa que não tem posse? Que critério é esse? Esse teu critério está certo? Essa sua visão está certa? Como é que isso está funcionando? Mas, claro, é mais fácil de entender isso e quase impossível. Nesta versão, nós encontramos aqui a palavra, inclusive, sinagoga, né? Na versão que nós estamos lendo, como local desse acontecimento, do exemplo que Tiago está dando. Mas encontramos também, como já falei, local de ajuntamento em algumas outras versões. Provavelmente, Tiago está falando sobre a igreja que funcionava em uma casa, uma igreja uma reunião domiciliar, né? E quando Tiago está trazendo isso, ele está mostrando de que, independentemente de onde nós estivermos, nós não devemos e nem podemos fazer acepção de pessoas, e ele está trazendo essa questão específica a respeito da questão financeira, da questão de posses, porque Tiago poderia ampliar esse horizonte, poderia ampliar esta visão dele, trazendo diferença racial, poderia estar trazendo outros exemplos de, como posso dizer aqui para você, de distinção, né? Ou de acepção de pessoas com relação a algumas coisas. Mas é claro que isso, né, só acontecia lá no tempo de Tiago. Isso não acontece nas igrejas brasileiras. Isso hoje, nos nossos dias, acho que só acontece lá naquele lugar, não é isso? Você sabe qual o lugar que a gente está falando, né? Lá naquele outro país. Isso mesmo, lá naquele outro país. Só acontece lá. Aqui não acontece, né? Porque aqui as pessoas se tratam de maneira totalmente diferente. Isso não acontece aqui. Por isso Tiago está falando para eles. Mas vamos seguir, vamos em frente para vermos o que Tiago ainda vai nos dizer. E é interessante que Tiago deu o exemplo e agora ele vai nos
esclarecer a respeito de tudo isso que ele está trazendo. Ele vai, então, agora já no versículo 5, dizer o seguinte, tratando de novo de maneira carinhosa: escutem, amados irmãos, escutem. Tiago, de novo, tratando com carinho, porque o verdadeiro ensinamento ele é aplicado com carinho, ele não é aplicado com violência. Deus não quer que você aprenda a respeito da palavra dele, engolindo de qualquer maneira aquilo que a palavra está dizendo. Deus ele traz detalhes através dos seus escritos, né, da palavra de Deus. Ele traz detalhes, ele traz explicações bem claras e Tiago vai tratar de uma maneira muito carinhosa aqueles irmãos e a nós também, para que a gente possa entender de que Deus não quer impor a nós. Então, somente Deus quer que nós aprendamos através do amor dele, né, para conosco a respeito dessas coisas. Mas vamos lá. Versículo 5, então. Tiago vai dizer o seguinte: escutem, ouçam, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que são para o mundo pobres para serem, em fé, herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? E aí Tiago, então, ele começa isso. Por acaso, ou seja, nada que vem de Deus é por acaso. Nada que vem de Deus é por acaso. Deus não escolheu os que para o mundo, ou seja, a visão do mundo, ou para o mundo, as pessoas são pobres, né? Aquelas pessoas que eles julgam não terem posses, né? Porque isso é natural. A gente, desde que o mundo existe, a gente vê essa separação, vamos dizer assim, né? A gente vê os bairros onde as pessoas que moram ali são pessoas de muita posse. Encontramos bairros também de pessoas que são muito pobres, e aí acaba o mundo meio que julgando e sendo separado. E aí Tiago, então, vai trazer para nós esta informação, né? Aqueles que são pobres para o mundo. E aí Deus ele não olha o nosso exterior, ele olha o nosso interior. Às vezes por fora, né, a nossa aparência é a aparência de pessoas realmente pobres. Mas para aqueles que creem em Deus, aqueles que têm fé, né, e eles são herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Que coisa maravilhosa isso, né? Herdeiros. Para o mundo são pobres. Não tem nada. Imagina, se é pobre, como é que vai ter herança, né? A herança que vai ter são coisas, humanamente falando, ruins, ou nem vai ter, né? Enquanto que aqui no texto a gente vai entender de que esses são, segundo a fé, herdeiro do reino dos céus. Existe maior riqueza do que essa? Com certeza que não, né, querido? Com certeza que não. São herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Aos que o amam. E se nós amamos a Deus, e se você ama a Deus, você, independentemente da sua condição social, da sua condição financeira, você é herdeiro dos céus. E a Bíblia vai dizer que nós andaremos em ruas de ouro, não é? Não que o ouro seja importante lá no céu, mas tão somente para exemplificar de que lá no céu todos nós seremos igualmente
ricos porque estaremos na presença daquele que é o dono e Senhor de todas as coisas. Mas vamos seguir porque o texto é muito grande. No verso 6 e 7, a gente vai ver o seguinte: no entanto, vocês desprezam os pobres. Ou seja, Tiago aqui está dizendo que isto está acontecendo entre os irmãos. Os irmãos daquela comunidade, daquela igreja, aqueles irmãos a quem Tiago está endereçando a sua carta, de certa forma, podem estar fazendo isso, podem estar desprezando os pobres. E aí Tiago continua: por acaso não são os ricos que oprimem e os levam aos tribunais? Só para a gente poder fazer um parêntese aqui. Nessa época, era muito comum os comerciantes e proprietários de terra tomarem terras e bens dos pobres, e ainda, confiando em suas posses e riquezas, eles blasfemavam a respeito do nome de Cristo. Os ricos muitas vezes usavam os tribunais para roubarem os pobres. Por isso Tiago está trazendo essa informação. Por acaso não são os ricos que oprimem e levam aos tribunais? Claro, Tiago não está aqui generalizando, mas ele está pegando aqui um exemplo da maioria dos ricos daquela época que faziam isso em relação aos pobres. E aí é como se Tiago estivesse dizendo assim: essas pessoas a quem vocês estão dando lugar especial nas suas reuniões, a essas pessoas a quem vocês têm honrado nas suas reuniões, nos vossos encontros, essas pessoas fazem parte de um grupo que levam os pobres, e muitas das vezes vocês que estão aqui, porque na igreja não se reúne apenas ricos ou pobres, as pessoas que vão à igreja, são pessoas de toda a natureza, mas às vezes as pessoas estavam dando mais valor, dando honra, dando um lugar especial aos ricos, que estavam, às vezes, quando estavam fora da igreja, oprimindo, maltratando, né, aos próprios pobres. E Tiago aqui também, de certa forma, ele está falando até mesmo para aqueles ricos que vão ler esse texto e vão entender de que eles também não são melhores do que os outros diante de Deus, mas todos somos iguais. E aí nós vamos então para o verso de número 8, onde a gente encontra de novo uma forma de carinho, né, de Tiago ao falar com os irmãos. E aí ele começa: se de fato vocês observam a lei do reino, ou seja, a lei de Deus, conforme está escrito na Escritura Sagrada. E aí eu te pergunto, querido, que lei é essa? Lei do reino. Que lei é essa que está na Escritura? Não seriam isso os mandamentos do Senhor, né, que estão lá na palavra de Deus? E aí, entre esses, Tiago vai citar aqui o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí, se a gente ler o texto de forma direta, nós vamos ver o seguinte: Tiago dizendo: se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo. Que é o que está escrito: vocês fazem bem. Então, se você observar a lei do reino, né, que está escrito: ame ao seu próximo como a você mesmo, você vai estar fazendo bem, você vai estar fazendo o que é correto, você vai estar fazendo o que é certo. É a palavra de Deus que está dizendo. E aí nós vamos prosseguindo, e no verso de número 9 diz o seguinte: se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois, no verso 10, quem guarda toda a lei,
mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Verso 11. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Então, Tiago agora está trazendo para nós e trazendo para aqueles que estavam lendo lá a sua carta o seguinte: não adianta de nada eu dizer que cumpro 99% dos mandamentos ou que eu sigo 99% daquilo que a palavra diz que eu tenho que seguir e aquele outro 1% eu não cumpro. Eu vou ser julgado da mesma maneira. Por quê? Porque Deus não quer que nós sejamos parcialmente bons ou que façamos aquilo que diz a sua palavra apenas pela metade ou por uma parte. Deus quer que nós façamos como um todo. E aí Tiago, então, vai dizer para nós de que aonde está escrito que nós não devemos cometer adultério, também está escrito que nós não devemos matar. Então, não adianta de nada eu dizer que eu não cometo adultério e eu mato. Não adianta de nada eu dizer de que eu não faço uma determinada coisa e eu acabo fazendo a outra que é errada da mesma maneira, porque eu continuo sendo transgressor da mesma forma. Eu vou ser julgado da mesma maneira. Eu vou pagar por isso da mesma maneira. Eu não posso, de forma nenhuma, você também não pode, nós não podemos, de maneira nenhuma, querermos seguir apenas aquilo que nos agrada. E como isso acontece, né? Claro que lá naquele outro lugar, né? Naquela outra igreja e tudo mais. Nós temos de seguir o que a palavra de Deus nos diz. E se a palavra de Deus nos diz de que nós devemos andar e que não devemos fazer acepção de pessoas, que nós não devemos tratar melhor a quem tem mais posses e não tratar mal quem tem menos posse, e aí eu digo assim, não, mas isso eu não faço não, mas eu também, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não serviu de nada. Não serviu de nada. Porque eu e você seremos julgados da mesma maneira se assim procedermos. E aí, Tiago, então, no verso de número 12, e a gente já está quase lá no final do texto, ele diz o seguinte: assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. No 13, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. No 12, assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Temos liberdade. A lei de Deus não é uma lei para aprisionar as pessoas. Até porque o próprio Jesus, ele não veio para nos aprisionar, mas veio para nos libertar, para nos dar liberdade. E isso traz para nós a ideia de que nós devemos falar e viver, né, baseados nessa lei dessa liberdade. Deus nos dá essa liberdade de escolha, de fazermos ou não aquilo que a sua palavra diz, de buscarmos fazer ou não a sua vontade. Isso é muito importante. E aí diz ainda o seguinte: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é misericordioso, mas ele também há de julgar a todos nós pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelo nosso proceder. E tudo isso, mesmo Deus sendo um Deus misericordioso, e a palavra dele vai nos dizer de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia
não tem fim, renova-se a cada manhã. Então, a misericórdia de Deus está conosco, porém isso não vai tirar de Deus a sua condição de nos julgar segundo tudo quanto nós fazemos, tudo quanto a maneira como nós agimos, né, na nossa vida. E aí, Tiago, então, encerra esse ponto nos trazendo justamente a respeito disso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é misericordioso. Deus é maravilhoso. E aí, por isso, ele não leva em conta aquilo que cometemos, mas quando nós nos arrependemos, nós entendemos de que aquilo que estávamos fazendo está errado e nos arrependemos e pedimos perdão a Ele, Ele tem misericórdia de nós. Mas vai haver um dia em que Deus há de nos julgar por tudo quanto fizermos. E aí, nesse caso, eu e você receberemos aquilo ou a sentença por aquilo que vivemos e por aquilo que fazemos. Então, querido, Tiago hoje está dizendo para mim e para você: ame ao teu próximo como a você mesmo. Trate o seu irmão como você gostaria de ser tratado. Não julgue o seu irmão ou não ponha num lugar de honra o seu irmão que tem mais posses e num lugar menos favorecido aquele seu irmão que não tem posse. Porque Deus ama a todos de maneira igual. E aí, como eu tenho feito até esses dias, eu vou colocar, assim que eu colocar a aula, provavelmente você já deve estar vendo aí, quando você clicou para abrir a aula, logo embaixo tem já um videozinho, que é uma música que eu acho que tem um pouquinho a ver com aquilo que a gente está falando aqui. Essa música vai dizer para nós que eu posso ter tudo, mas se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada. Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada. Pessoas às vezes acham que por terem posse não precisam de Jesus. E outras pessoas que são pobres ou que têm menos posse acham que o fato de não terem vai fazer com que Jesus não as receba ou de que Jesus não esteja olhando para elas. Mas Jesus ama a todos sem fazer distinção de nada. Então, sugiro a você que você ouça essa música e que você possa refletir a respeito de tudo isso quanto a palavra do Senhor nos diz. Agradeço a você pela sua atenção, por ter participado aqui conosco, e a minha oração é que Deus possa abençoar a você e a sua família rica e abundantemente. E em breve nós estaremos juntos novamente para podermos estar na nossa classe, nos confraternizando e estudando a palavra de Deus mais uma vez. Muito obrigado por tudo, que Deus a todos abençoe, e não esqueça de, se tiver vontade, de comentar ou de compartilhar alguma coisa, uma experiência, algo que você tenha vivido, coloca aqui no grupo e aí a gente vai poder compartilhar tudo sobre isso, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz, tenham um excelente dia.